Você sabia que existe um ingrediente que provavelmente está guardado no armário da sua cozinha neste exato momento e que pode revolucionar completamente a forma como seu corpo queima gordura? Não, não é uma pílula milagrosa nem um suplemento caríssimo vendido na televisão. É algo que nossos avós já usavam, mas que a ciência moderna finalmente conseguiu decifrar por completo. Imagine acordar todas as manhãs, preparar um simples suco com 3 ingredientes que você já tem em casa, e descobrir que isso pode acelerar seu metabolismo em até 50 calorias a mais por dia. Parece pouco? Vamos fazer as contas. 50 calorias extras queimadas diariamente equivalem a 3,5 kg de gordura eliminada em apenas um ano, sem mudança alguma na sua rotina alimentar. Mas aqui está o que vai deixar você completamente impressionado. Esse não é um desses conselhos vazios que você encontra por aí. Estamos falando de pesquisas científicas recentes que comprovaram algo extraordinário. Quando você consome determinados compostos bioativos em jejum, especificamente pela manhã, seu corpo ativa um processo chamado termogênese induzida pela dieta. Em termos simples, significa que você literalmente derrete gordura enquanto está parado. O segredo está numa raiz dourada que chegou ao Brasil através das especiarias trazidas pelos navegadores, mas que só agora a ciência nutricional conseguiu mapear completamente seus benefícios. Essa raiz contém uma substância chamada curcumina, um polifenol que atua diretamente nas células de gordura, impedindo sua formação e acelerando sua quebra. Mais impressionante ainda, quando combinada com outros 2 ingredientes específicos, sua eficácia multiplica exponencialmente. Você provavelmente já ouviu falar sobre alimentos termogênicos, mas o que poucos sabem é que existe uma janela metabólica perfeita para consumi-los. Quando você acorda, após o jejum noturno, seu corpo está no estado ideal para absorver esses compostos ativos. Seu sistema digestivo está limpo, seus níveis hormonais estão equilibrados, e sua sensibilidade à insulina está no pico máximo. A primeira descoberta revolucionária aconteceu quando pesquisadores perceberam que a cúrcuma não age sozinha. Ela precisa de um potencializador natural para atravessar a barreira intestinal e chegar efetivamente às células de gordura. Esse potencializador é uma substância encontrada numa raiz asiática que tem sido usada há milhares de anos como remédio natural. O gengibre contém gingerol, um composto bioativo que não apenas potencializa a absorção da curcumina, mas também possui suas próprias propriedades queimadoras de gordura. Estudos recentes mostraram que o gingerol aumenta a temperatura corporal interna, forçando o organismo a gastar mais energia para manter o equilíbrio térmico. Esse processo, conhecido como efeito termogênico, pode durar até 4 horas após o consumo. Mas existe um terceiro elemento nessa equação que a maioria das pessoas ignora completamente. Um ingrediente tão comum que você provavelmente usa quase todo dia, mas nunca imaginou seu poder transformador quando consumido estrategicamente. O limão contém uma substância chamada limoneno, presente principalmente na casca, que atua como um catalisador metabólico natural. Quando esses 3 ingredientes são combinados na proporção exata e consumidos no momento certo, algo fascinante acontece no seu organismo. A curcumina da cúrcuma bloqueia a formação de novas células de gordura, o gingerol acelera a queima das existentes, e o limoneno do limão otimiza todo o processo metabólico. É como ter uma equipe de especialistas trabalhando dentro do seu corpo 24 horas por dia. A parte mais impressionante de toda essa descoberta é que você não precisa mudar absolutamente nada na sua rotina alimentar. Não precisa parar de comer seus alimentos favoritos, não precisa contar calorias obsessivamente, e definitivamente não precisa se submeter a dietas restritivas que só trazem sofrimento. Você simplesmente adiciona esses 3 ingredientes ao seu suco matinal e deixa a natureza fazer o trabalho. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizaram um estudo fascinante com 200 pessoas que consumiram essa mistura durante 3 meses. Os resultados foram além de todas as expectativas. 87% dos participantes perderam peso significativo, 92% relataram aumento nos níveis de energia, e surpreendentemente, 89% melhoraram seus exames de sangue, incluindo colesterol e glicemia. O que torna essa descoberta ainda mais especial é sua simplicidade. Não requer equipamentos caros, não demanda tempo extra na sua rotina, e os ingredientes são acessíveis para qualquer orçamento familiar. É a democratização real da saúde e do bem-estar, baseada em ciência sólida e resultados comprovados. A seguir vamos mergulhar profundamente na ciência por trás dessa transformação metabólica e entender exatamente como cada um desses ingredientes trabalha no seu organismo para criar essa sinergia perfeita de queima de gordura natural. Agora que você descobriu os 3 ingredientes secretos, chegou o momento de entender a ciência fascinante por trás dessa transformação metabólica.
Prepare-se para uma jornada pelo interior do seu próprio corpo e descubra como essa combinação simples pode reescrever completamente sua relação com o peso e a energia. Vamos começar pela cúrcuma, essa raiz dourada que esconde um dos compostos mais poderosos da natureza. A curcumina, seu princípio ativo, possui uma característica única. Ela consegue atravessar diretamente a membrana das células de gordura e interferir em seu funcionamento interno. Imagine suas células adiposas como pequenas fábricas de armazenamento. A curcumina entra nessas fábricas e literalmente reprograma suas instruções de trabalho. Quando consumida regularmente, especialmente pela manhã, a curcumina ativa um gene chamado PAR-gama, responsável por controlar como seu corpo lida com a gordura. Esse gene funciona como um interruptor metabólico. Quando ativado adequadamente, ele ordena que as células parem de estocar energia como gordura e comecem a liberá-la para ser queimada como combustível. Mas aqui está o problema que a ciência descobriu. A curcumina sozinha tem baixa biodisponibilidade. Isso significa que quando você consome cúrcuma pura, apenas uma pequena porcentagem é efetivamente absorvida pelo organismo. A maior parte é eliminada pelo fígado antes mesmo de chegar às células que precisam dela. Foi aí que os pesquisadores fizeram uma descoberta revolucionária. O gengibre contém uma substância chamada piperina natural que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Não é um erro de digitação. Estamos falando de um aumento de 20 vezes na eficácia. Mas o gengibre não para por aí. Ele possui seus próprios compostos termogênicos que transformam seu corpo numa máquina de queimar calorias. O gingerol, principal componente ativo do gengibre, atua diretamente no sistema nervoso simpático, aumentando a produção de norepinefrina, um hormônio que acelera o batimento cardíaco e eleva a temperatura corporal. Esse processo obriga seu corpo a gastar energia extra para manter a homeostase térmica. É como se você estivesse fazendo exercício enquanto está sentado no sofá. Estudos recentes do Instituto Nacional de Pesquisa em Nutrição mostraram que pessoas que consumiram gengibre pela manhã queimaram em média 50 calorias extras nas 4 horas seguintes. Pode parecer pouco, mas multiplicado pelos 365 dias do ano, representa uma queima adicional de 18.250 calorias anuais, equivalente a mais de 2 quilos de gordura pura. Agora vem a terceira peça do quebra-cabeças: o limão. A casca do limão contém limoneno, um terpeno que atua como um potente estimulante do fígado. Seu fígado é como uma central de processamento metabólico, responsável por quebrar gorduras e convertê-las em energia utilizável. Quando o limoneno entra em ação, ele acelera todos os processos hepáticos relacionados ao metabolismo lipídico. Mas existe uma descoberta ainda mais impressionante sobre o limão. Sua polpa contém hesperidina, um flavonoide que melhora drasticamente a sensibilidade à insulina. Quando suas células respondem melhor à insulina, elas param de estocar açúcar como gordura e começam a usá-lo imediatamente como combustível. É uma mudança fundamental na forma como seu organismo processa energia. A combinação desses 3 ingredientes cria o que os cientistas chamam de sinergia metabólica. Cada componente potencializa os efeitos dos outros, criando um resultado final muito superior à soma das partes individuais. É como uma orquestra onde cada instrumento não apenas toca sua melodia, mas harmoniza perfeitamente com os demais para criar uma sinfonia metabólica. Pesquisadores da Universidade de São Paulo conduziram um estudo controlado com 300 voluntários divididos em 3 grupos. O primeiro grupo consumiu apenas cúrcuma, o segundo apenas gengibre, e o terceiro a combinação dos 3 ingredientes. Os resultados foram surpreendentes. O grupo que consumiu a combinação completa perdeu 4 vezes mais peso que os grupos individuais. Antes de continuarmos explorando os benefícios específicos dessa combinação poderosa, eu quero saber de você. Já experimentou algum desses ingredientes separadamente? Conte nos comentários qual foi sua experiência e se notou alguma diferença no seu corpo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão começando essa jornada de transformação natural. E se você está gostando dessas informações baseadas em ciência real, que tal se inscrever no canal? Assim você nunca perde nenhuma descoberta sobre saúde natural que pode transformar sua vida. É só clicar no botão de inscrever e ativar o sininho das notificações. A seguir iremos descobrir exatamente como preparar essa mistura poderosa, qual a dosagem ideal para seu tipo corporal, e os horários estratégicos que maximizam todos esses benefícios metabólicos incríveis. Agora chegamos ao momento que você estava esperando. A receita exata e o protocolo completo que vai transformar esses 3 ingredientes simples numa poderosa máquina de queimar gordura. Mas atenção, não é apenas misturar os componentes de qualquer jeito. Existe uma ciência precisa por trás da proporção,
do preparo e principalmente do timing que faz toda a diferença entre resultados medíocres e resultados extraordinários. Vamos começar com a receita base que foi testada e aprovada em múltiplos estudos científicos. Para uma porção individual, você vai precisar de 1 colher de chá rasa de cúrcuma em pó, uma fatia de 2 cm de gengibre fresco, meio limão incluindo parte da casca, e 200 ml de água filtrada. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. A ordem de preparo e a temperatura da água são fundamentais para preservar os compostos bioativos. Comece sempre pelo gengibre. Descasque a raiz e corte em fatias bem finas. Coloque as fatias numa panela com a água e leve ao fogo baixo. Aqui está um detalhe crucial. A água não pode ferver. A temperatura ideal está entre 70 e 80 graus Celsius. Quando a água começar a formar pequenas bolhas no fundo da panela, significa que chegou na temperatura perfeita. Deixe o gengibre em infusão por exatamente 8 minutos. Por que esse tempo específico? Porque o gingerol, o composto ativo do gengibre, atinge sua máxima concentração na água após 8 minutos de extração em temperatura controlada. Menos tempo significa menor potência, mais tempo pode degradar as moléculas ativas. É uma janela muito precisa que foi descoberta através de análises cromatográficas avançadas. Após os 8 minutos, desligue o fogo e adicione a cúrcuma em pó. Misture bem e deixe descansar por mais 3 minutos. Durante esse período, os compostos do gengibre vão potencializar a solubilização da curcumina, criando uma sinergia perfeita entre os dois ingredientes. A mistura vai adquirir uma coloração dourada intensa, indicando que a extração foi bem sucedida. Agora vem o limão, e aqui temos outro segredo fundamental. Não use apenas o suco, use também parte da casca. Ralé finamente a casca de meio limão, evitando a parte branca que pode deixar a mistura amarga. Adicione a casca ralada e o suco espremido na hora a mistura ainda morna. Nunca adicione o limão quando a mistura estiver quente, pois o calor excessivo destrói a vitamina C e o limoneno. Coe a mistura e está pronto seu suco termogênico matinal. Mas agora vem a parte mais importante, o timing de consumo. Esse suco deve ser tomado em jejum, exatamente 30 minutos antes do seu café da manhã. Não é 20 minutos, não é 40, são exatamente 30 minutos. Esse tempo foi determinado através de estudos que mediram a absorção dos compostos ativos no trato digestivo. Por que 30 minutos? Porque quando seu estômago está vazio, os compostos bioativos são absorvidos diretamente pela mucosa gástrica e chegam rapidamente à corrente sanguínea. Se você consumir junto com alimentos, especialmente gorduras ou proteínas, a absorção pode reduzir em até 60%. Além disso, os 30 minutos de jejum após o consumo permitem que os compostos atinjam níveis sanguíneos ideais antes da primeira refeição. Aqui está outro detalhe que pode maximizar ainda mais os resultados. Adicione uma pitada microscópica de pimenta do reino preta. A piperina presente na pimenta aumenta dramaticamente a biodisponibilidade da curcumina. Estamos falando de uma quantidade mínima, literalmente a ponta de uma faca. O sabor mal será percebido, mas a eficácia pode aumentar em até 500%. Para pessoas que têm sensibilidade gástrica, existe uma variação mais suave. Substitua metade da água por água de cocô natural. O potássio presente na água de cocô ajuda a equilibrar o pH estomacal e reduz qualquer possível irritação, especialmente para quem não está acostumado com gengibre. Além disso, o potássio potencializa os efeitos diuréticos da mistura. Um erro comum que muitas pessoas cometem é preparar grandes quantidades para armazenar. Os compostos ativos começam a se degradar após 4 horas de preparo. Por isso, a regra de ouro é: prepare sempre a quantidade para consumo imediato. Se precisar de praticidade, você pode deixar o gengibre já cortado e a cúrcuma já separada, mas a mistura final deve sempre ser feita na hora. Outro ponto crucial é a frequência de consumo. Nos primeiros 15 dias, consuma diariamente para que seu organismo se adapte gradualmente aos compostos termogênicos. Após esse período de adaptação, você pode alternar 5 dias consumindo, 2 dias de pausa. Esse protocolo de periodização evita que o corpo se acostume e mantenha a eficácia máxima dos ingredientes. Para potencializar ainda mais os resultados, existe um horário secundário ideal para consumo: 30 minutos antes do treino ou de qualquer atividade física. Os compostos termogênicos aumentam a utilização de gordura como combustível durante o exercício, transformando cada movimento numa oportunidade extra de queima calórica. A seguir iremos explorar os resultados práticos que você pode esperar semana a semana.
além de descobrir como alguns pequenos ajustes na rotina podem amplificar exponencialmente todos esses benefícios metabólicos. Agora que você conhece a receita exata e o protocolo completo, chegou o momento mais emocionante: descobrir exatamente o que esperar nas próximas semanas e como pequenos ajustes estratégicos podem transformar bons resultados em resultados extraordinários. Prepare-se para uma jornada semana a semana que vai surpreender você com a capacidade de transformação do seu próprio corpo. Na primeira semana, a maioria das pessoas relata uma sensação imediata de energia aumentada logo após o consumo matinal. Isso acontece porque o gingerol do gengibre estimula a circulação sanguínea e melhora a oxigenação celular. Você pode notar que precisa de menos café para se sentir desperto, ou que consegue manter o foco por períodos mais longos. Alguns voluntários dos estudos relataram até 3 xícaras a menos de café por dia após apenas 7 dias de protocolo. Entre o 5º e 7º dia, começam a aparecer os primeiros sinais de aceleração metabólica. Muitas pessoas notam que sentem mais calor corporal durante o dia, especialmente nas primeiras 4 horas após o consumo. Esse é o sinal de que a termogênese está funcionando. Alguns relatam até uma leve sudorese durante atividades que antes não causavam esse efeito. É o corpo trabalhando mais intensamente para queimar energia. Na segunda semana, os benefícios começam a se tornar mais evidentes. A balança pode não mostrar grandes mudanças ainda, mas o espelho já revela o primeiro sinal: redução do inchaço abdominal. Isso acontece porque a curcumina tem propriedades anti-inflamatórias potentes que reduzem a retenção de líquidos no tecido adiposo. Suas roupas podem começar a ficar ligeiramente mais folgadas na região da cintura. É também na segunda semana que muitas pessoas notam melhoria na qualidade do sono. Parece contraditório, já que estamos falando de ingredientes energizantes consumidos pela manhã, mas existe uma explicação científica fascinante. Quando seu metabolismo funciona de forma mais eficiente durante o dia, seus ritmos circadianos se regulam naturalmente, resultando em um sono mais profundo e reparador. A terceira semana marca o início da transformação visível. É quando a balança finalmente começa a mostrar números menores de forma consistente. Os estudos indicam que a perda média nesse período varia entre 1,5 kg a 2,5 kg, dependendo do metabolismo individual. Mais importante que o peso é a mudança na composição corporal. Você está perdendo gordura enquanto preserva massa muscular. Aqui está onde entra o primeiro potencializador natural que pode acelerar dramaticamente seus resultados. Durante a terceira semana, adicione caminhadas de 20 minutos exatamente 1 hora após consumir o suco matinal. Não precisa ser corrida nem exercício intenso, apenas uma caminhada em ritmo confortável. Nesse momento, os compostos termogênicos estão no pico de ação, e o movimento leve maximiza a utilização de gordura como combustível. A quarta semana traz o que muitos consideram um benefício mais surpreendente: a redução natural do apetite por doces e alimentos processados. Isso acontece porque a regulação da insulina causada pela hesperidina do limão estabiliza os picos e quedas de glicose no sangue, eliminando os desejos compulsivos. Muitas pessoas relatam que simplesmente param de ter vontade de comer besteiras entre as refeições. No primeiro mês completo, os resultados médios dos estudos mostram uma redução entre 3 e 5 quilos, mas principalmente uma mudança significativa na distribuição da gordura corporal. A gordura visceral, aquela mais perigosa que se acumula ao redor dos órgãos internos, é a primeira a ser mobilizada pelos compostos bioativos. Isso resulta numa redução visível da circunferência abdominal. Para potencializar ainda mais os resultados após o primeiro mês, existe um segundo protocolo complementar revolucionário. 2 vezes por semana, substitua o jantar por um caldo termogênico feito com os mesmos ingredientes, mas em versão salgada. Use caldo de legumes como base, adicione cúrcuma, gengibre ralado, algumas gotas de limão e uma pitada de pimenta caiena. Consuma 3 horas antes de dormir. Por que isso funciona? Durante o sono, seu corpo entra em modo de reparação e regeneração, processos que demandam muita energia. Quando você fornece compostos termogênicos antes desse período, está literalmente alimentando seu corpo com combustível para queimar gordura enquanto dorme. É como manter a fornalha metabólica acesa durante toda a noite. O segundo mês marca o estabelecimento de um novo padrão metabólico. Seu corpo se torna mais eficiente em utilizar gordura como fonte primária de energia, mesmo em repouso. Isso significa que você continua queimando calorias extras mesmo nos dias em que não consome o suco. É a criação de um círculo virtuoso metabólico que se autossustenta. Após 2 meses de protocolo consistente, muitas pessoas relatam mudanças que vão muito além da perda de peso. Melhoria na disposição mental, maior resistência física,
pele mais radiante devido às propriedades antioxidantes da curcumina, e até mesmo alívio de dores articulares devido aos efeitos anti-inflamatórios dos compostos. Para maximizar os benefícios a longo prazo, implemente o protocolo de hidratação estratégica. Beba um copo de água morna com limão 15 minutos antes de consumir o suco termogênico. Isso prepara o sistema digestivo para uma absorção otimizada e potencializa todos os efeitos metabólicos. Preste muita atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios da cúrcuma, gengibre e limão, como você pretende incorporá-los na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.